E aí, estamos ao vivo. Aqui, Rafael Nores, aqui de Pedreira, candidato a vereador, junto com a Mônica Seixas, nossa co-deputada estadual pela mandata ativista. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito bacana para a gente, que é um definidor de vidas, a gente quer ou não, né? Eu acho que a paternidade e maternidade muda muito a gente e muda como as pessoas veem a gente. Acho que é interessante a gente falar sobre um bate-papo com as diferenças, né, de como as pessoas veem a mãe e o pai, né, no meu caso até a paternidade solo. A gente começou aqui, estava no estúdio conversando e a gente já percebeu que vai precisar ter uma live só com as crianças. O Otel e o Miguel, que são os nossos filhos, eles têm quase a mesma idade, têm os gostos bem parecidos. É uma pena Sim, que a gente está em estavam aqui pandemia. trocando ideia. É uma pena que está em pandemia, porque seria muito legal ter ao vivo, né, esse contato em Eles famílias. brincando. Sim, A gente mas fez no vai passar, né? mandato uma live té. Tá aqui atrás das câmeras aprontando. Daqui a pouco você vem dar um oi, mas não fica gritando. A gente fez lá no mandato no ano passado, e eu acho que foi a experiência mais incrível da minha vida, uma audiência pública das crianças e seus cuidadores. Enquanto seus cuidadores iam aprender a política pública, porque a gente faz esse trabalho, né, de facilitar a política, de explicar os termos, de socializar como é que se forma o orçamento, para as pessoas formularem junto com a gente, fazer escolhas junto com a gente, que é disso que se trata a política. Então, quantos adultos, cuidadores, iam fazer uma oficina de política pública, as crianças ficaram numa outra sala sendo ouvidas. E aí a gente estava ali tentando ouvir o que elas queriam para a infância, o que elas queriam para a vida. E é impressionante, assim como o Migs e o Theo estavam aqui, do tipo, que live que nada, vamos falar do joguinho, o que você está jogando, que não sei o que não sei o que lá. As crianças expressam claramente que elas querem ser crianças, que a vida está tirando isso delas, sabe? Que o formato de vida que a gente está levando está tirando o direito de brincar, está tirando o direito de ser criança, tirando o direito de ser livre. Você pergunta para ela o que vocês querem? Eu quero tempo para ser criança, eu quero tempo para correr, eu quero tempo para encontrar outra criança e ficar livre com outra criança e etc. Então, o Miguel e o Theo estavam nos falando disso e me lembrou essa audiência lá do mandato, mas também é importante dizer que as crianças, claro que muda muito o adulto que a gente é, né? A forma como a gente pensa a vida e até nós, como a gente formula a política, que a gente passa a formular a partir do cuidado, né, da responsabilidade com outra vida, que é muito frágil, mas é impressionante como se a gente parar para ouvir direitinho, a gente percebe que as crianças já são. A gente costuma achar que criança não é sujeita, ela vai ser no futuro, quando crescer, quando começar a produzir, quando tiver trabalho. As crianças já são sujeitos, né? Elas já nascem sendo e estão aí expressando vontade de viver. E vai de um extremo para o outro, né? Porque se a gente pensar lá no finalzinho da Idade Média, a criança era um mini adulto, né? Então já entrava já para a vida adulta rapidinho. Agora, É, basicamente, a criança já tira do jogo, tira de campo, não se expressa, você sim, não sabe o que fala, né? Então vai de um extremo para o outro e achar o ponto de é, equilíbrio é importantíssimo, né? sim. A criança Oh, sabe expressar o que sente, o que quer, o que vai ser, etc. uhum. Às vezes não expressa em palavras, né? Por exemplo, eu tô vendo aqui com a pandemia, por exemplo, o Miguel sempre fala que tá tudo bem, ele tá adorando ficar aqui em casa jogando, né? Tendo mais tempo livre, mas aí na hora que você vai tocando em questões mais corporais, do jeito como ele tá ansioso, né? Você vê a falta que faz ir pra rua, brincar, ver os amigos na escola, né? A pandemia tá bem ruim pra gente que é adulto, mas pra criança Para também as afeta crianças, bastante, né? para as crianças é É. uma tortura. Imagina também o que são para essas pessoas todas, cuidadoras de filho. Primeiro, oi, gente, a gente começou já a falar, porque a gente já estava aqui tricotando antes da live começar, aí a gente emendou os assuntos. Eu sou Mônica Seixas, sou co-deputada Vamos do começo. estadual, e eu sou mãe do Theo, de 8 anos, sou mãe solo, faço política com o Theo no colo desde que ele nasceu no final de 2012, logo em sequência estourou 2013, e era Theo no colo no sling, mamando, manifestação, e estamos aí nos criando em conjunto. E ele é o Rafael, estou aqui nas redes do Rafael, mas quem, se por acaso tiver alguém das minhas,
O Rafael é candidato a vereador em... Pedreira. Eu sempre confundo Amparo Pedreira. Pedreira. Sim, Pedreira. Pedre- E pai do O Miguel, do Mix. pai solo do Migs também. A gente tem uma duplinha aí de pai solo e mãe solo, né? Eu acho que muita coisa tem muita em comum e vai ter muita diferença também conforme o papo vai indo. Mas para me Uma apresentar também, criança para quem muito tá. doce. Sim, vou contar já já de como a gente se conheceu ao vivo, né? Eu sou formado em publicidade e propaganda em 2010, que foi o ano que o Miguel nasceu, então estava naquele clima super light de último ano da faculdade. E foi o ano também que eu me tornei pai solo, e aí mudou totalmente a minha vida mesmo. 2010 para mim é um divisor de barreiras. E com o Miguel eu descobri uma nova paixão, que é a criança. Então eu comecei a estudar pedagogia, estou fazendo aí minha segunda graduação. E desde que eu tive o Miguel, nasceu um blog junto, que é o blog Família Palmito, onde a gente dividia as nossas vivências, experiências, e foi onde eu consegui conhecer outros pais e mães, né, para além da minha bolha, para dividir experiência. E foi onde eu conheci as mães solos, mães feministas, e foi onde eu descobri o quão privilegiado eu era, né, na minha vivência das coisas, e ao mesmo tempo ver como que as pessoas lidam com a diversidade, né, de famílias, né, porque a gente sempre tem a família pai, mãe, criança. Hoje a gente tem uma estrutura plural demais, né, muito mais do que antigamente. Então, mas ainda tem muito preconceito, né, acerca disso. E foi quando eu comecei a militar por educação, pela infância, pela primeira infância, participei de vários encontros. Aí em 2017 eu me filiei ao PSOL, né, que foi quando eu comecei a ir para essa área mais institucional. E aí eu fui por Campinas também, que era onde eu estava morando na época, embora eu tenha nascido e crescido aqui em Pedreira. E foi bem legal, a gente participou de muitas lutas lá com o mandato da Mariana Conte, né, que a Mônica até participou também, hoje ainda, da largada. É, e foi quando eu comecei. E aí eu voltei a morar em Pedreira, mais ou menos 2 anos depois. E aqui eu ajudei a construir o Pessoal Pedreira também e a criar uma organização maior de luta pelos direitos nossos aqui, né? Fazer conquistas para cá. E eu conheci a Mônica num desses circuitos que ano passado teve a fundação do Pessoal Pedreira, mas teve várias de outras cidades aqui do circuito das águas. Teve Amparo, teve de Serra Negra, que eu participei também, se não me engano, Itapira, foram várias cidades. E no de Amparo eu conheci a Mônica e o Miguel estava junto comigo, porque eu sempre arrasto ele para onde eu vou, né? Como pai solo não tem muita escolha. E lá ele conheceu a Mônica também, né? E aí, na hora, depois da convenção, foi muito legal que a gente foi comer uma pizza, né? E aí ficaram batendo um papo, né, Mônica? Ele me Yeah. mostrando os joguinhos, eu mostrando os joguinhos que eu tenho no celular por causa do Theo. Que o Theo também vai Uhum. sempre comigo para as atividades, aí a gente tem o celular super cheio de memória por causa de joguinhos. Mas essas crianças, né, essas crianças que estão com a gente aí na luta, no dia a dia e etc., é importante também falar o quanto a gente está tendo que se adaptar e se reinventar essa nova realidade, porque com a inserção de mulheres mães na política, com a obrigação dos homens pais de terem mais cuidado e mais responsabilidade com a criação, os nossos espaços já não são mais o mesmo, né? Eu lembro do Miguel quietinho, sentado no canto, ele é muito educadinho, seu filho, ele é muito bonzinho. Quietinho num canto, e eu ali falando, vamos brincar, converse comigo, e etc. Dá para ver que ele já é super acostumado a esses espaços de adulto, né? Conversa Uhum. bem também, muito maduro, o Miguel também. Mas é isso, assim, a gente está nos espaços políticos agora em outras construções. Antes, a política, que nunca foi nossa, e a democracia, que não chegou a todos nesse Brasil ainda, que ainda é sonhada pela população pobre, preta, pelas mulheres mães, pelas crianças, pelas famílias mais vulneráveis, a que sonha inclusive em outro tipo de formação de família, não nos cabe, né? Ela não ainda não foi feita para nós. Essa democracia representativa ainda não nos representa, porque não tem a gente lá.
são os interesses dos negócios e das empresas que estão representados nas câmaras, nos parlamentos, mesmo no interior, com os coronéis fazendeiros e etc e tal, o da padaria, o da farmácia e todos esses que a gente está acostumado a ver ano após ano se eleger, não fala das nossas vidas. A nossa vida, ela tem isso, tem o cuidado, tem o tempo do afeto, tem a exigência de se amar, tem que cozinhar, tem que cultivar, tem que cuidar do outro. E é essa política que a gente está sonhando. Começa pelos nossos espaços, eu acho que os espaços internos do pessoal estão mudando, estão menos duro. A gente já faz uma atividade, já pensa primeiro, mas tem creche, qual é o companheiro e companheira que vai cuidar das crianças? Até porque a gente não quer só que as crianças não atrapalhem as atividades, a gente já está começando a pensar que a gente tem que garantir direito à infância, mesmo quando nós, pais, estamos fazendo política. Então tem que ter espaço para elas brincar, tem que ter alguém para olhar e etc. E aí também a gente vai falar do que a gente quer fazer. Quando a gente disputa política, a gente disputa política porque a gente sabe que ela é desigual. E pessoas como nós, você aí, Rafael, muito corajosamente enfrentando um cenário adverso da política coronelista, da política tradicional, vestindo seus sonhos, com a força da coragem coletiva. Mas por que a gente faz isso? A gente está fazendo isso porque a gente precisa garantir um futuro melhor para as nossas crianças também, mas porque a gente sabe que a nossa vivência está completamente de fora desse circuito. Porque falta creche, porque falta postinho de saúde, porque falta professor na rede pública, porque falta área verde para as crianças brincarem, porque falta entretenimento para adulto, para jovem da periferia, falta o rolezinho da praça, e quem dera a juventude pudesse ocupar as praças das nossas cidades para se encontrar, para viver. Nossa vida está sendo cerceada de muitas formas, silenciada de muitas formas. Nas cidades menores como a de vocês, o que todo mundo está gritando é: me deixa viver, eu quero direito à cidade, eu quero direito à participação, eu quero ter direito a ser livre. E as cidades vão cada vez mais se fechando, então candidaturas como a sua e mandatos como o nosso coletivo são muito corajosos, mas são muito necessários. Queria também um pouco que você falasse disso, assim, porque você está saindo candidato agora, o que te moveu? Sim, eu achei legal você comentar dos espaços internos, né, do pessoal de pensar coisas para crianças, porque foi uma das coisas que me encantou, assim, porque eu imaginei que quando eu fosse levar o Miguel para a atividade, uma das primeiras coisas é o que eu vou fazer para entreter ele, para eu poder prestar atenção no que está acontecendo nas conversas, né? E uma das primeiras reuniões já tinha gente perguntando: vai precisar de creche ou não? Estava organizando para ter esse espaço da brincadeira. E uma das vezes que eu fui, inclusive, não tinha creche, mas era um espaço grande, aberto, assim, e apareceu uma menina correndo. E aí o Miguel já, tipo, brilhou o olho, né? Tipo, tem criança aqui. E é muito legal ver, né? Porque mais famílias, né, participando, levando suas crianças também para esses eventos. E a gente mesmo, mesmo quando atrapalha, entre aspas, né, a atividade, é interessante a gente ter criança por perto, né, porque eu acho que tudo que a gente faz um pouco é para construir algo, não no curto prazo necessariamente, às vezes também, né, mas a longo prazo, né, coisas que vão beneficiar essas crianças, né, então a gente tem que estar em contato com elas, né, no nosso dia a dia, nas nossas atividades. E eu acho que isso foi uma das primeiras coisas que me encantaram muito, assim, quando eu entrei no PSOL. E agora, assim, por que eu decidi disputar, né? Eu vejo, principalmente aqui, como você falou, tem uma questão muito de coronelismo na cidade, então as pessoas têm medo de participar, às vezes as pessoas têm medo até de assinar um abaixo-assinado, que a gente teve uma experiência desse tipo, porque a pessoa tinha medo de perder o remédio na farmácia de alto custo, né? Então, a gente vê como que é essa política, que sentimentos, né, foram arraigados e cultivados na cidade, né, quando a pessoa participa de alguma forma da política, e a gente precisa mudar isso, né. O lema que a gente está trabalhando aqui no PSOL esse ano é um novo sol para todos, né, iluminar um pouco a nossa história, a nossa cultura, a nossa identidade. A gente precisa de um novo sol, porque
tá complicado, né? E a gente precisa também relembrar um pouquinho do que é a cidade, porque eu acho que uma das principais coisas que fez esse novo sol começar a brilhar foi a questão da barragem de Pedreira, né? Assim, quando teve a tragédia de Brumadinho, aí que as pessoas se ligaram do perigo que é ter uma barragem na cidade. Então, a gente já começou a mobilizar o que a gente pode fazer, a gente lotou a Câmara na primeira sessão de 2019 e começou já a estruturar grupos, né, entendendo que a política não se faz sozinho, né, não é eu, não é, uma outra pessoa, é um grupo junto lutando, né, e pressionando. E a gente viu que os vereadores que a gente tem hoje, basicamente, eles trabalham, como posso dizer, ou para eles, ou para o prefeito, e para a população é só quando tem pressão, né? Não tem tanta proatividade. Tanto que as medidas contra a barragem foram depois que a gente lotou a Câmara. E eu acho que a gente tem que ter uma política mais proativa, e uma política que se faça nas ruas, né? Com Pela as ruas, população. mandatos movimentos, mandatos populares, junto com as pessoas. Isso é uma coisa que está explícito, mas que a gente ainda não conceituou, né? Parece que as pessoas ainda não se deram conta de como a política, principalmente a política feita nos interiores, ela é feita para se autoalimentar. Tem problemas, parecem ser vitalícios, o buraco da rua para sempre, a falta de espaços públicos para a juventude, a falta de alternativa de tratamento de saúde, a falta de vaga em creche, as longas filas para consultas com especialistas ou cirurgias, etc. e tal, que sempre tem aquele fulano que resolve. Sempre tem o vereador da vaga da creche, sempre tem o vereador que resolve a fila de cirurgia, tem o vereador que descola uma cesta básica e etc. Mas quando você vai observar o trabalho político, a política pública que deveria ser desenvolvida para que tudo isso fosse direito, que ninguém tivesse que pedir favor a fulano para liberar a porta, para diminuir a fila e etc., os vereadores e o Poder Legislativo estão falando disso essa semana lá na Assembleia Legislativa. O quanto a Assembleia Legislativa é triste ainda, o quanto é lugar reacionário na política. A gente passa ano inteiro fazendo conta do orçamento, como é que a gente vai aprovar um orçamento mais justo, né, para fazer o recurso chegar da melhor maneira na população, e os deputados nada, os deputados nem vão à Assembleia Legislativa, nem aparecem na Assembleia Legislativa, quando aparecem é para votar como o governador mandou, não conhecem a pauta, não sabem o que estão votando, o que eles querem fazer é obra no seu município. E os vereadores aí, eu imagino que é a mesma coisa, entregar alguma benfeitoria pequena no que eu chamo de política paroquial, né? Você me pediu um favor, eu te concedo favor para você ficar grato a mim. Mas os problemas estruturais, ninguém está nem olhando, porque se a gente resolve os problemas estruturais, não tem mais política de favor. Acaba a política de favor. E aí essas pessoas vão viver como da política. Então, a política no Brasil é de baixíssima qualidade, não é feita a partir da ciência, da evidência, muito menos da vivência da maioria das pessoas, nem feita para, enfim, mediar os conflitos cotidianos. A nossa política ainda é muito monarca, né? A gente acha que a política é autoridade, por isso ele tem que estar acima de mim, por isso ele tem que ser o doutor, por isso ele tem que ser o empresário, por isso ele tem que ser o Messias, o guru, né? Porque ele está acima de mim e ele é inquestionável, ele está ali para exercer poder, mas a política não deveria ser assim, a política deveria ser nossa, com a gente e para as pessoas. Por isso que os mandatos do pessoal são mandatos populares ou mandatos movimentos, como a gente chama, porque são ferramentas de luta dos movimentos que a gente compõe. A gente já estava falando já há algum tempo sobre a barragem, sobre outras tantas lutas, sobre enfim, a preservação ambiental da região e etc e tal, porque a gente espera que esse mandato seja recurso de vocês, dos que militam, né, dentro do partido. E aí, eu acho que tem uma Câmara, agora é que no mesmo dia eu fui nas 3 cidades. Eu fui em Serra Negra, eu fui em Amparo e aí eu fui em Pedreira. E aí, na minha cabecinha confusa, deu uma misturadinha na geografia. Mas calma Não, aí que a gente Pedreira é já vai. antes. Se você vem de São Paulo, Campinas, Jaguariúna, aí tem Pedreira, depois Amparo e depois Serra Negra.
Aí na minha cabecinha confusa, eu tô confundindo os espaços físicos, mas eu lembro da câmara de vocês. Uma câmara pequenininha, eu lembro Fica na frente que de uma eu procurei. praça bem É, arborizada. é, e aí eu procurei as fotos, eu fiquei olhando as fotos dos vereadores atuais e os antigos e etc. E a gente não se reconhece. A gente Não. não se reconhece como povo naqueles rostos. A gente também não vai se reconhecer na política pública. Às vezes até entra alguma pessoa que tem um aspecto mais popular, tipo, é aquela pessoa super conhecida, do povão, mas ela não age pelo povo, né? Às vezes ela entra até com boa intenção, isso acontece, mas a pessoa não tem conhecimento de como funciona a política, e às vezes acaba entrando e virando uma marionete, né? Entre as pessoas que Uhum. sabem, e aqui tem gente que sabe muito bem de política. Aqui, inclusive, as pessoas que se destacam acabam sendo importados aqui para a região, né? O nosso atual prefeito já foi secretário do Jonas Donizete, em Campinas. Teve um Hum, outro vereador que foi daqui, o Silvio Bernardin, também foi para o Jonas para ser secretário também de assuntos jurídicos. Todos eles se meteram em vários rolos, né? Envolvendo corrupção. E está tudo em andamento, ainda não tem nada julgado, mas então acaba virando um grupinho, né? As pessoas entram, às vezes com boas intenções, vira amigo do rei, se destacam, vira essas panelas que não são necessariamente mandatos populares, né? São esses que prestam favores, né? E aí tem essa uhum, questão do coronelismo, eu estendo minha mão para você individualmente, não faço política pública, de fato, né? Assim você fica dependente da minha ajuda, eu te ajudei, então uhum, você trabalha para mim aí, porque senão você perde seu cargo comissionado, né? Ou você perde uma vantagem que você conseguiu por ser próximo. Uma das coisas que eu lembro, em conversa com o prefeito mesmo, né, com os movimentos sociais que a gente organizou aqui, várias vezes a gente se reuniu, e uma das vezes ele desabafou assim que ele não aguenta mais, que não consegue fazer nada, porque todo mundo está dando pitaco no trabalho dele, tem que ouvir todo mundo. Então, para esse tipo de político, ouvir a população, trabalhar com a população, é, é o fim do mundo. Não aguento. Ele quer ele fazer as coisas, porque tem essa questão muito personalista, né? E é uma coisa uhum. que a gente combate, porque a gente entende que a política é coletiva. Frontalmente, a gente combate frontalmente. Sim. Ia perguntar para você, uma questão que chegou aqui, eu acho que é interessante trazer. O Cláudio Fabi mandou a pergunta. Eu gostaria que vocês comentassem sobre a atitude do Ministério da Educação de voltar com a educação não inclusiva. Vocês estão debatendo isso aí com a mandata, com essa questão? Como que tá? No Congresso Federal, sim, nós somos coletivos para muito além dos nossos mandatos, né? Então, eu estou deputada estadual, mas eu acompanho e falo quase que diariamente com os nossos deputados federais, que também falam comigo, que também falam com os deputados dos outros estados, que também falam com os poucos vereadores que a gente tem, né? Hoje a gente é um partido ainda muito pequeno, que eu acho que vai dobrar de tamanho nas próximas eleições, porque a gente é um contraponto ao bolsonarismo, é a esperança contra o ódio, mas a gente acompanhou muito assustado mais um ataque do governo federal, está judicializando, está recorrendo, está tentando revogar, porque a gente acha que é um retrocesso. Segregar as pessoas, claro que as pessoas diferentes precisam de coisas diferentes, isso está dado, né? Todos nós precisamos, em dada maneira, de ter uma vida diferente, acesso a coisas diferentes, porque nós somos todos diferentes. Então, eu não estou dizendo que uma pessoa com autismo severo não precisa de um atendimento específico da pasta da saúde, mas educação, a escola e etc., ela não deve ser capacitista, né? Ela não deve ser só para que as pessoas passem de ano correndo e passem no vestibular. A escola é uma formação e uma socialização para a vida, e a vida é plural. Então, faz bem para as crianças, todas elas, estarem juntas, a partir da mesma idade, no mesmo espaço. Então, a gente está lá na batalha para tentar revogar
mas esse ataque com as pessoas para as pessoas com deficiência. E se o Bolsonaro está atacando lá de cima, Dória está atacando aqui de baixo. Preciso entender que eles são muito alinhados na política. A gente está numa batalha na Assembleia Legislativa contra o projeto 529. O projeto 529, que é o projeto de ajuste fiscal do governador João Dória, na verdade não é um pacote de economia, é um pacote de aumento de arrecadação. Mas ele tem vergonha de falar, porque ele quer fingir que é liberal, mas liberal não gosta de aumentar imposto, mas o que ele está fazendo é aumentando os impostos. E entre os aumentos da cobrança de impostos, ele está atacando os benefícios fiscais das pessoas com deficiência. Por exemplo, a isenção de PVA. As pessoas com deficiência têm direito a comprar carros com impostos reduzidos, né, no governo federal, e aqui no estado é isento de pagamento de PVA. Dória quer revogar esse direito. Então, imagina, um estado que não oferece transporte público para as pessoas com baixa mobilidade, para cegos, para cadeirantes e etc., está privando as famílias dessa reparação que é ajudar que as famílias tenham transporte próprio para garantir que essas pessoas vão frequentem a escola, acessem a saúde, acessem ao trabalho. Então, a gente também está na batalha aqui contra a aprovação do PL 529, e ataque e retrocessos para todos os lados. No governo do João Dória e no governo do Bolsonaro, a gente segue lutando. A gente também segue lutando contra os ataques ambientais, também tem dos dois lados, Salles. É preciso lembrar que quem inventou o senhor Guilherme Salles foi o governo PSDB, né? Ele foi secretário de Meio Ambiente aqui em São Paulo, foi criminoso e condenado aqui antes de ser ministro, justamente por fazer lobby para a iniciativa privada de área de preservação ambiental. E aqui no estado de São Paulo, Dória está desmontando os institutos de preservação ambiental, que deveriam agora estar combatendo incêndio, mas que estão em luta contra o 529 em São Paulo, porque estão todos ameaçados nesse momento. Então, é um momento bastante ruim da história do Brasil. É um momento de muitos retrocessos, de muito negacionismo. Quando a gente acha que a gente já aprendeu e que a gente vai avançar, as pessoas estão reivindicando as antigas fórmulas que eram confortáveis apenas para os poderosos e só nos resta lutar. Já que a gente foi falar mal do Dória e do Bolsonaro, eu vou reivindicar mais uma vez. Parte importante dessa luta é a organização das nossas candidaturas e dos nossos diretórios, em cidade a cidade, nas centenas e milhares de municípios do Brasil e nas centenas de municípios do estado de São Paulo. Nós vamos enfrentar esse tipo de ideia retrógrada, esse tipo de direita, esse tipo de ataque, mas nós vamos fazer isso juntos. Uhum. Uma das coisas que eu ia comentar nessa questão de inclusão, eu estou trabalhando num projeto de faculdade, né, aqui da pedagogia, e a gente mandou um requerimento de informação para a secretaria, porque trabalhando exatamente com inclusão, principalmente com o público autista, né, com as crianças autistas. E uma das informações que a gente conseguiu é basicamente que a gente não tinha neuropediatra na cidade que atendesse as crianças. A gente tem uma fonoaudióloga para atender todas as crianças da cidade, né? A gente tem aqui mais ou menos 48 mil pessoas, mais ou menos 4 mil em escola pública, né? Criança em escola pública municipal. Então, uma fonoaudióloga e tem uma terapeuta ocupacional, mas que não atende público infantil. Então, é interessante ver como se articula também educação e saúde, né, dessa questão. Sim. Como a questão de verbas federais e estaduais tem os impactos aqui e como que é gasto, né, essa verba. Como é que é o atendimento das crianças autistas na cidade, com esse baixo contingente de trabalhadores? Não tem. Então, eles têm salas de recursos, tem 2 salas de recurso e salas de apoio pedagógico. Tem 2 salas de recursos na cidade e outras salas de apoio pedagógico que aí tem nas escolas, né? E aí é feito, como posso dizer, todos os professores, eles têm uma pós-graduação ligada a isso, se não me engano é psicopedagogia,
Mas essa coisa para o atendimento no contraturno, nas atividades durante a aula, né? Não tem esse acompanhamento mais médico e especializado mesmo nessas questões, né, do desenvolvimento que acompanha as crianças. Isso Tem um grupo de mães de pessoas com deficiência que eu acompanho. Tem uma ativista que me ensina muito todos os dias, que é a Andrea Werner. Andréa, maravilhosa, ela é uma referência para mim. Ela é de ambas as pautas, né? Da maternidade e das pessoas com deficiência. A Andrea toca a gente profundamente, né? Que ela lembra que mães de pessoas com deficiência são mães para sempre, que nunca vão poder deixar de cuidar desses filhos, né? Eu e você temos esperança que o Theo e o Migs daqui a pouco sejam autossuficientes, né? Estejam dando seus rolês por aí, e a gente vai voltar a ser um indivíduo um dia, né? Que cuidadores não são. Mas ela lembra a gente que mães de pessoas com deficiência nunca mais serão indivíduos, né? Principalmente as mães de pessoas com autismo. A Andrea me explica que há deficiências e deficiências e há necessidades e necessidades. A gente não pode tratar tudo como se fosse igual. Ela é mãe do Theo também, o filho dela tem o mesmo nome que o meu. E ela conta casos terríveis, inclusive a gente, em parceria, né, andou investigando os contratos que o governo do estado tem com escolas especiais para as crianças autistas. Autismo é muito específico, porque dependendo do tipo de autismo, do grau de autismo que a criança tiver, ela é sensível à multidão, né? Ela é sensível a barulho, ela pode ficar muito nervosa. Então, depende. Tem outras que levam uma vida completamente, enfim, você não percebe e conseguem ir para a escola normalmente. Então, tem autismos e tem necessidades e necessidades, e cada uma das crianças precisam ser atendidas. Porque o governo do estado não tem nenhuma escola preparada para receber crianças com autismo severo, e ela me conta, assim, cidades menores, por exemplo, em que não tem nem transporte para enviar a uma dessas escolas especiais conveniadas, etc., o quanto essas crianças são agredidas nas escolas públicas, tem casos assim, mas o encaminhamento não é segregar. O encaminhamento jamais seria segregar, porque você está pegando uma pessoa que tem deficiência e está trancando ela num mundinho como se ela não pudesse tocar o mundo externo, e como se nós, né, pessoas que não têm deficiência, não fôssemos, não precisássemos ou não poderíamos estarmos todos juntos, convivendo, né, levando a vida no ritmo que ela tem, como é a sociedade. Mas, enfim, o encaminhamento, em vez de ser reforçar a escola pública, reforçar o aparelho público, cumprir a legislação, que em salas com crianças com deficiência. Oi, Miguel. Em salas com crianças com deficiência, a gente precisa de ter mais do que um profissional, né? Precisa ter dois no mínimo, o professor não ficar sozinho, conseguir acompanhar a criança direito. Mas o encaminhamento nunca é esse, né? O encaminhamento é sempre o que parece ser mais fácil. E tem esse momento também da extrema-direita que a gente vem observando, né? A gente vem caminhando para o correto, a gente estava vindo de uma trajetória de bons debates, claro que ainda muito tímida, a gente tem muito que avançar, mas a gente tinha avançado, estava avançando, e aí, de repente, ele pega as nossas pautas, as nossas causas e fala assim, tá difícil, vamos facilitar, e aí torna o contrário. As pessoas com deficiência, esse retrocesso de segregá-las em escolas especiais e tirar da convivência social, é mais um capítulo, mas eu também observei isso recentemente lá na Assembleia Legislativa, quando a gente está caminhando acerca do nascimento, do debate do nascimento, do parto, da violência obstétrica, de escolher de um parto sem dor, com direito à analgesia, com direito a escolher acompanhante, sem pressa e etc., vai uma deputada conservadora e diz, não, o que as mulheres querem mesmo é cesárea. E aí a cesárea é porque o seu direito de se cortar, o seu direito de perder a fertilidade, o seu direito, enfim, de ter consequências, sequelas, de aumentar a mortalidade infantil e etc e tal,
parece que se torna mais fácil, né? As mulheres reclamam da violência obstétrica, e a violência obstétrica é uma realidade no Brasil. Uma a cada 4 mulheres sofrem violência obstétrica na hora do E às parto. vezes não sabem, né? Às vezes não sabe, mas a grande Porque essa maioria violência é sabe, assim. naturalizada também, né? Hoje, assim, você sente que as mulheres entendem que o parto, o parto que deveria ser um momento, claro que dói, mas é um momento que deveria ser um momento bonito de recepção da vida da pessoa e que a gente tem inúmeros caminhos para a construção desse momento. As mulheres têm plena consciência de que muitas coisas foram negadas. Hoje, se você conversar com elas, eu acho que isso está bem entendido na sociedade. Foi negado o acompanhamento da mãe, do companheiro, do familiar que ela ama, foi negado se mexer, foi negado comer, para mim foi negado água, para mim foi negado a escolha sobre ser cortado ou não. Eu não entendi absolutamente nada do meu parto, tinha um monte de gente mexendo em mim, de repente me deram um bebê e eu completamente desesperada, não olhei o bebê direito, já tiraram o bebê, já me arrastaram para o quarto, enfim. A violência obstétrica é uma realidade, todas as mulheres têm consciência disso, mas veja, o encaminhamento deles não é confrontar a violência obstétrica. Aliás, eles pediram para tirar esse conceito, né, do Ministério da Saúde. Não deve ser um conceito debatido pela saúde brasileira, a violência obstétrica. Eles querem que você faça cesárea. Então, em vez de treinar médico, em vez de treinar parteira, em vez de permitir doulas, em vez de falar sobre o nascimento, sobre como o nascer pode ser facilitado por analgesia farmacológica ou não, pelo banho, pela posição, pela espera, pela escolha de verdade da mulher, porque isso já é lei, né, no Brasil. A escolha de verdade de como que seu filho vai nascer já é lei. O que eles fazem é uma publicidade da cesárea. Ah, eu sou contra a cesárea? Não, claro que não, eu não sou contra a cesárea. Assim como eu também estava tentando dizer que eu não sou contra espaços de educação especial para necessidades diferentes, porque às vezes é preciso um contraturno, até para adultos, né? A gente precisa falar que depois de adultos, as pessoas com deficiências ficam, não tem trabalho, não tem renda, não tem mais a escola, porque elas estão adultas, aí elas ficam o dia inteiro nas contas dos seus cuidadores em casa, que não podem trabalhar também, às vezes precisam sair, não pode deixar a pessoa sozinha. Não sou contra também a cesárea. Eu acho que eu pensei em fazer, só não tive escolha. E eu acho que todas as mulheres deveriam ter a escolha. Só acho que uma publicidade da cesárea, ela é negativa na modo que impacta sobre a vida das mulheres mais pobres. A gente precisa falar do número de erros médicos que o Brasil comete em cirurgias. A cesariana é uma. Olha, eu fui para esse assunto, mas é porque ele é muito importante. A cesariana é Sim. uma cirurgia, né? Se cometem erros médicos num parto normal e você fica traumatizada, os erros médicos numa cesariana é corte de cabeça de neném, é corte de músculo de mulher, é perda do útero, é perda da sua capacidade reprodutiva. As mulheres mais pobres que não têm ajuda doméstica estouram os pontos, porque não teve uma cesariana planejada e volta para casa com um bebê sem ninguém para ajudar nos afazeres domésticos. Então, a publicidade da cesariana, sem a gente ter resolvido o problema principal, que é a formação dos médicos que fazem partos no Brasil, a gente só vai aumentar a mortalidade de mulheres e bebês, que é isso que se verifica no mundo inteiro. Então, a gente está num momento terrível do Brasil, viu, Rafael? Você fala assim: temos um problema. E aí, em vez dos governantes falarem assim, vamos resolver o problema, vamos entender o problema, vamos estudar o problema, vamos tentar multitarefas e ações para tornar o problema menos problemático, eles fazem assim, vamos fingir então que o problema não existe. Tá proibido discutir o problema. É, Que eu acho que é também isso. é uma coisa que, trazendo um pouquinho para a realidade daqui, a direita aqui conseguiu aprovar o Escola Sem Partido na cidade, em 2017, por exemplo. Então, se eles veem problemas na educação, que é algo que todo professor sabe que existe e luta por isso há muito tempo, né? Então, você proíbe discussões, né? E certos assuntos, proíbe Tá em vigor? manifestações, atividades. Hã? Tá em vigor? A lei tá de pé?
Tá, é uma vergonha. Quando fez Não, um ano, me quando lembra fez um essa ano, semana para saiu, judicializar. Me lembra essa semana para judicializar isso, é saiu inconstitucional. decisão, né, do STF já sobre isso. É Mas está em legal, é vigor? importante a gente. Tá tendo censo dos professores? Tem algum dispositivo A lei repressivo está em aí? vigor, a lei está em vigor, e quando fez um ano, saiu matéria falando que não serviu para nada. E o Ah, prefeito ainda deu depoimento de, pelo menos estamos garantindo que está tudo em ordem, não está atrapalhando, mas também não está fazendo nenhum efeito. Ele basicamente aprovou a lei porque estava sendo pressionado por uma direita histérica que não sabia nem o que estava acontecendo em minha escola, né? Já tinha saído da escola provavelmente há muitos anos e nunca tinha pisado lá. E debater, proibir as discussões de cidadania, né, de ativismo com os professores e alunos, proibir debates sobre gênero e sexualidade, né, numa escola. É basicamente falar, não temos problema, não é para falar sobre isso, né? E aqui a escola, a cidade é do interior e é muito conservadora mesmo. Então, as pessoas que sim. estão nessas siglas LGBTQI+, né, questão de inclusão e tal, de gênero, é tudo varrido para debaixo do tapete, né? Não é discutido abertamente. Então, você vê que a Filho, solução é não falar sobre o problema. tem live. Você tá cantando, tá todo mundo te ouvindo cantando. Te ouvindo cantar. Eu já vou deixar você jogar. Já vou, mas deixa eu Eu terminar e só. deixo você jogar. É assim, aqui a gente fica Inclusive, pandemia é né? isso. É, É a disputa pelo gente computador, para trabalho. é, Aqui o Theo ficou, acontece. o Theo ficou nervoso a beça nesses 6 meses trancado nesse apartamento, e aí durante as sessões da Assembleia Legislativa, eu aqui sentada nesse mesmo cantinho, tentando votar, discursar e etc. E aí nos comentários do YouTube, no ao vivo, na TV Alesp, todo mundo, olha o filho da deputada Mônica aprontando, você tem que ficar de olho se aparece na câmera, como é que aparece, se tá vestido, porque tá muito calor, tira a roupa e etc. Uhum. Parece criança. Ele fica cantando porque tá sozinho aí quer se comunicar. Você quer dar oi, Theo? Você, você quer dar oi? Não? Não, Tá bom. não. Gracinha. Mas você falou sobre um outro tema que a gente precisa discutir. Aumentou durante a pandemia muita violência doméstica, porque as pessoas estão trancadas dentro de casa e etc. Mas a violência doméstica também é contra as crianças. A gente assistiu mais do que dobrar o número de violências físicas e sexuais contra crianças. Eu sou mãe de uma criança de 8 anos e eu falo sobre a realidade, claro, respeitando o limite da capacidade de entendimento e de interpretação da criança para não ser violenta, mas tentando traduzir a realidade até para ele poder identificar violências, até para ele poder se defender e até para ele crescer com uma certa criticidade que vai ser essencial para ele fazer escolhas no futuro. O que eu sinto desse momento é que estão negando às crianças esse direito à autodefesa e a escolhas. Não vamos falar sobre esse. Eu tinha na escola, e eu me lembro, lá nos inícios dos anos 2000, quando eu entrei no ensino médio, professores de direita e de esquerda. Eu lembro que eu tinha professores que defendiam o liberalismo e professores que defendiam o socialismo, e eu lembro que tinham professores que se diziam progressista, tinha gente que se dizia de direita, e eu fui entendendo no meio da discussão deles o que é que eu acreditava e o que me faria fazer sentido nesse mundo, mas eu tive acesso, porque eu assistia um falando de uma coisa e o outro falando de outra coisa. A política ela é essencial para a nossa vida. A gente precisa saber o que é IPVA, o que é IPTU, o que é o Congresso, o que é a Assembleia Legislativa, o que é a Câmara de Vereadores, o que é a Procuradoria Geral do Estado, o que é o Ministério Público, que faz o Poder Executivo. A gente precisa saber dessas coisas, e não são negados, né? E aí as pessoas ficam alheias da política e a política fica entregue a essas coisas. Mas a educação sexual, ela é também muito importante. Momento, sinceridade. A gente fala sobre sexualidade
que é diferente de sexo há muito tempo nessa casa. A gente fala disso desde que o Theo tinha uns 5, 6 anos, que é a idade que começa os porquês, os porquês, os porquês, e a gente vai respondendo para ele poder formar opinião a respeito, para ele poder se proteger. Por exemplo, o meu filho tem plena consciência do que é área íntima. Ele sabe que do ombro até mais ou menos o meio da coxa é área íntima dele e do outro, né? Porque ele não pode tocar no corpo dos amiguinhos, mas também não pode permitir que toquem no corpo dele. Não nessa idade, não agora, e se acontecer isso, ele precisa sinalizar para a mãe que ele foi tocado em área íntima, ou que ele tocou em área íntima. Ele sabe o que significa, enfim, o contato físico, que é carinho, que é violência e etc. A sexualidade é um tema, infelizmente, da nossa sociedade, presente forçosamente na vida de jovens e adolescentes, e você falar sobre isso é uma forma de dar escolha, mas também de dar segurança às nossas crianças. Inclusive, a gente tinha aqui um plano muito recuado mesmo. Eu falo isso para ela, ela é minha amiga, a deputada Marina Elou, da Rede Sustentabilidade, um plano muito recuado de educação de primeira infância que citava muito brevemente gênero e sexualidade, assim. Mas é muito explicar o que é o conceito, como estava nos livros de ciência do 8º ano que Dória mandou recolher ano passado. Lembra dessa história? Sim. É que os tempos estão muito carregados, as coisas passam muito rápido, mas um livro de ciências do 8º ano que explicava o que é ser mulher hétero, o que é ser mulher cis, o que é ser homem hétero, o que é ser homem trans, o que é ser gay, o que é ser lésbica, no rigor do dicionário, né? Uma aula de semântica, mais do que uma aula de ciência, foi recolhido da escola pública pelo governador do estado de São Paulo. E é nesse momento de ataque terrível que a gente está. Estou muito triste, não sabia que tinha uma lei em vigor aí, mas não vamos deixar passar dessa semana, vamos recorrer, porque a liberdade de expressão é algo muito caro à população. E ela também deve ser cara aos professores. Não confundir liberdade de expressão e de cátedra, né, de ensinar, com liberdade de ofender, porque olha a ironia desse momento. Eles estão dizendo que na escola a gente não pode falar sobre liberalismo e comunismo, a gente não pode falar sobre a história do PSDB e do PT, mas ao mesmo tempo esses senhores estão nos pedindo liberdade para pedir para dar tiro na cabeça de ministro de STF, de sair no soco, de fechar instituições públicas, de destruir reputação. Soltaram um card meu esses dias, a extrema-direita do Gabinete do Ódio, me chamando de traficante. Aí eu fui à justiça pedir para o fulano apagar o post, né? Porque estava me imputando um crime. Aí ele respondeu à justiça que ele tem liberdade de expressão e imunidade parlamentar. Aí a justiça respondeu: liberdade de expressão não é liberdade de ofensa, você está imputando um crime à pessoa, isso é grave, você não pode fazer isso. Mas imunidade parlamentar você tem mesmo, infelizmente, isso é um câncer no nosso país, e a justiça não pode, enfim, sancioná-lo pelos crimes que comete, por conta da mal imunidade. usado, né? Então, olha, eles estão caçando o nosso direito de debater política, de pensar criticamente a realidade, mas estão abusando e reivindicando a liberdade de expressão para agredir, para ofender, para destruir reputações. Tempos muito distorcidos esses nossos. Aí você comentou dessa questão de conversar sobre sexualidade com o filho, né? Eu lembro que aqui também a gente discutiu com um livro muito fofinho que chamava Pipo e Fifi. Acho que foi lá por Pipo e Fifi. São dois personagenzinhos e aí ele mostra o corpo, essas áreas íntimas e tal. É um livro super infantil, se não me engano, a partir dos 3 anos você já pode usar. Foi em 2017 que lançaram, a gente pegou para ler, né? A gente sempre tratou com muita naturalidade o corpo, então para a gente não era um problema, né? Mas
conforme ele foi crescendo, eu decidi conversar, né, sobre essa questão com ele. A gente usou esse livrinho. Então fica a dica. E uma das coisas que eu ia comentar é que você comentou dessa questão da violência, né, contra as mulheres, e violência que não é só física, no sentido como todo mundo conhece, mas também sexual, né, e principalmente de vulneráveis, né, das crianças. Eu lembro que no dia, um pouco antes do Dia das Mulheres aqui, eu fiz um pedido para levantar as informações sobre violência contra as mulheres aqui na cidade, né, o número que isso acontecia, né, pela lei de acesso à informação. E o pessoal daqui não tem a informação, o pessoal de segurança pública. Aí eu entrei em contato pelo Estado, né, pela Secretaria de Segurança Pública do Estado. E aí eu consegui o relatório que mostra todas essas informações e tal, né, mas você vê como não existe o interesse público do Poder Executivo daqui, e nem dos vereadores, né, porque se um vereador tivesse ido atrás, também ele teria, né, essa informação, de saber o que acontece com as mulheres na cidade, né. E aqui em Pedreira, no ano passado, foi muito Com as tenso, porque... crianças, e com as crianças, como é que você acha dados? Primeiro, porque tudo que diz respeito à criança corre em segredo de justiça. Eu acho que isso é ok, é acertado, mas deve existir um fórum de consulta Existe um desses boletim. dados. É, mas é muito Existem e tem difícil. alguns dados, mas são subnotificados. Até porque quem geralmente comete o crime é quem está em casa, né? É algum Uhum. parente, alguém da família. Então, a gente consegue ter alguns dados e, obviamente, são subnotificados, né? Mas você vê que não tem interesse em discutir o assunto, né? E aí faz sentido essas coisas, né? Como se liga tudo, de não ter um debate sobre violência nas escolas de gênero, né? Dessas questões de sexualidade, é viver numa bolha onde o problema não existe porque ele não é discutido. E você, como pai solo e família, como é que é o debate de família nas escolas? Eu já passei por cidades onde está bem explicitado e demarcado o Dia da Família, mas eu já passei por cidades em que ainda é Dia da Mãe, Dia do Pai, um sofrimento danado. O Theo tá para mudar de escola porque ele está aqui do lado. Mas o dia que não é da família é muito sofrido para a gente. Então a Uhum. gente está tentando escolher uma escola, e agora eu posso escolher, mas quem está na rede pública não pode, que leve em consideração a diferenciação da nossa família. E aí, como é que é para vocês? Aqui a gente teve experiência com muitas escolas diferentes e inclusive em cidades diferentes, né? Porque teve um período que morou em Campinas também. E é engraçado porque mesmo quando na teoria existia o Dia da Família, é, e aí eu coloco em teoria, é porque geralmente era no Dia das Mães, né? Então, falava que ia fazer o Dia da Família, mas era tudo entrega de rosas, todas aquelas coisinhas que a gente está acostumado a ver, né? E tal. E, obviamente, Pai Solo é um unicórnio, ninguém conhece, né? Posso já, tá? Deixa eu Essa... só terminar essa. Ninguém conhece muitos pais solos por aí, é realmente uma coisa anormal, mas ainda assim é uma coisa do tipo que as pessoas se propõem a fazer o Dia da Família, mas é o Dia das Mães. E aí no Dia dos Pais, geralmente, quando tem o Dia da Família, geralmente é meio apagado mesmo, né? E é interessante ver como isso é meio geral, assim, nas escolas daqui. Existem as datas, mas nem sempre eles conseguem ter essa sensibilidade para esses assuntos, né? Como se os É, pais isso é fossem uma ficar violência. revoltados, É, não, isso né? é uma violência. Isso é uma violência que a gente não discute, isso é uma violência com a criança. É uma violência com a criança que vai se sentindo diferente, marginalizada desde muito cedo, né? Eu não tive pai. Quando eu era criança, meu pai não era presente, etc. Hoje eu tenho meu pai de criação, e meu pai biológico morreu agora de Covid durante a pandemia. Mas meu pai não foi presente na minha infância. Então eu lembro o quanto era triste Dia dos Pais, essas datas comemorativas, etc e tal, porque eu ia me sentindo diferente. Hoje eu trabalho com meu filho a importância da nossa família, o sonho que ela é, que tá tudo bem, que as famílias são assim,
que tem eu e ele, que tem você e migues, que tem mãe, pai e pai, tem criança que é criado pela avó, tem criança que é criado pelo tio e pela tia, tem criança que está com o irmãozinho e tá tudo bem, todas as famílias existem. Agora só falta a escola entender que as famílias são diversas, que as famílias são complexas e pararem de impor essa violência e esse sofrimento cotidiano às crianças. É esse tipo de debate que a gente deveria fazer. Como é que a E gente torna a criança sujeito da escola, centro da formulação da política pública? Como é que a gente torna a escola um lugar de acolhimento, né, seguro, confortável? Não um lugar de censura, de fiscalização dos professores. Se tem que ter sobre a qualidade da merenda. Tem que ter se está tendo violência. Tem violência na escola, viu? Tem violência na escola. Tem criança que sofre racismo, tem menina que sofre machismo, tem violência sexual na escola, e isso a gente tem que fiscalizar e tem que ser muito duro. O problema é que a gente não está debatendo a violência, nem como é que a escola vai ser melhor para as crianças, como é que vai torná-las pessoas saudáveis, seguras e completas. Eu acho que isso vai numa das coisas que eu tenho colocado aqui, montando, né, as propostas e tal de cidade que a gente quer, a escola que a gente quer, é da questão de integração, né, com a comunidade escolar. A escola não é problema de professor e aluno, né, e nem é problema, né, exatamente nesses termos, né. Eu acho que são questões, e geralmente as questões da escola são as questões da comunidade que ela está inserida, né. Então, às vezes tem um aluno que causa alguma dificuldade na sala de aula, mas é porque também em casa ele sofre algum tipo de dificuldade, né? E às vezes passa para a professora, que é uma referência feminina para ele, questões que ele tem com a mãe ou com a avó e coisas do tipo, né? Então, eu acho que não tem solução que se dá da escola para a escola, né? Tem que ser da comunidade para a escola. Eles não vão se resolver sozinhos. E isso também não é basicamente mexer em currículo apenas, ou só dar uma formação e tal. Tem que ser uma mudança estrutural mesmo da escola, né? De entender ela numa perspectiva. Lá não é o local de transmissão de conhecimento, né? A gente tem que ir para aquela coisa mais freiriana, de diálogo com os saberes da comunidade, os saberes da escola, os saberes do aluno, né? Entender que todo mundo pode contribuir. E aí eu acho que uma das coisas legais que eu tive em Campinas, eu nem sei como se deu lá, porque eu basicamente aproveitei desse direito, mas tinha a comissão permanente de avaliação das escolas municipais. Então, existiam os momentos de reuniões onde os pais, junto com professores, merendeiras e alunos, podiam dialogar sobre os problemas que atingiam a escola e pensar soluções conjuntas, né? Aqui em Pedreira não tem. E isso foi uma coisa que me chamou muita atenção, porque é uma ferramenta simples, você não tem gasto nenhum de criar um mecanismo desses, né? E de trazer a família para dentro da escola, Saúde, e saúde. Porque geralmente os pais vão para a escola só para aquela reunião bimestral, onde vai ouvir sobre os problemas ou elogios do seu filho, e vai ficar por isso. Ele não tem um envolvimento de fato, né, com o que acontece ali. Às vezes os pais que têm interesse não conseguem isso. Imagina como que é essa questão. Hoje a gente está num momento que a gente precisa repensar a escola e a gente precisa pensar as políticas para as crianças. Eu acredito que a sociedade, e se as famílias não são mais aquele formato careta em que tinha uma figura masculina que provia e uma figura feminina que cuidava, hoje isso não é mais assim, todo mundo cuida e todo mundo provê. Quando é que a criança vai ter direito ao cuidado? Hoje eu acho que ninguém mais tem direito à família. Você deve saber, aqui é uma correria, às vezes me dá uma dor na consciência, porque eu fico arrastando essa criança, cidade a cidade, reunião a reunião, plenária a plenária, às vezes eu saio de madrugada na Assembleia Legislativa e fico dormindo lá no sofazinho, jogando o dia inteiro no celular para se distrair. Mas quando é que a gente vai ter direito à família?
Quando é que a gente vai ter direito ao afeto? Quando é que a gente vai ter direito a fazer uma boa e tranquila refeição? Hoje as pessoas passam horas no transporte público, 10 horas no trabalho, não sei quantas horas estudando, final de semana você faz alguma atividade, por exemplo, a gente se dedicar à política, Rafael, antes de eu ser deputada e até mesmo agora, você como militante, candidato, para a gente se dedicar à política é o nosso horário de não trabalho, né? É o final de semana, são as noites, com as crianças a tiracolo para cima e para baixo. Quando que a gente vai ter direito à família? E quando essas crianças vão ter direito à infância? Aí tem um debate também que precisa ser feito, que precisa ser feito com coragem. A gente não pode enfiar esse debate debaixo do tapete. Porque os educadores, a grande maioria, e a escola está dizendo para a gente, os pais estão querendo que a gente dê tudo, que a gente dê entretenimento, que a gente dê lazer, que a gente dê cultura, que a gente dê amor e etc e tal. Os professores estão cada vez mais dizendo que as crianças estão mais agitadas. Isso porque elas passam mais horas na escola e também porque elas têm menos horas de brincar, né? Elas estão nos apartamentos trancados, não convivem mais com outras crianças. E quando elas chegam na escola, elas encontram o universo infantil. Então, elas querem brincar. E aí elas ficam. E só tem aquela possibilidade, elas ficam menos disciplinadas, mais agitadas, mais difíceis, as classes superlotadas, etc e tal. Mas a escola, será que a escola deve continuar servindo apenas para que as crianças passem no vestibular quando adultos? Será que é mesmo a escola esse outro aparelho que a gente está sonhando, ou a gente tem que ter um aparelho de cuidado de contraturno, já que as mulheres, mães, os pais solos e etc., estão todos agora trabalhando, todos fora de casa, etc. e tal. Mas eu não tenho a resposta. Só sei que a gente precisa começar a fazer esse debate. Que a escola é um ponto essencial na vida das famílias, é, infelizmente, uma rede de apoio. Não deveria ser, mas é, porque essa é a realidade das mães, dos pais, uma rede de apoio para os cuidados das crianças agora. E as crianças querem brincar, as crianças querem ser livres. Então a gente precisa começar a discutir a escola, a gente precisa começar a discutir cuidado, a gente precisa começar a discutir aparelho, a gente precisa começar a discutir contraturno, a gente precisa começar a discutir direito ao ócio, folga, menos horário de trabalho, menos horário de produção, até porque a gente já está produzindo ao ponto de esgotar os recursos do mundo, né? Mas mais do que isso, eu vou terminar como eu comecei. Tá todo mundo, inclusive as crianças, berrando assim: me deixa viver, eu quero direito à vida, eu quero direito à liberdade, eu quero direito a ser feliz. E a gente não pode dar como encaminhamento para todos esses problemas que a gente sabe que existe, a censura, a violência, o rigor. A gente tem muitos problemas, mas a gente tem que começar a encarar eles de um por um e começar a sonhar uma nova sociedade à altura da nova configuração. Hoje nós temos uma sociedade com outra configuração, então a gente precisa sonhar também políticas públicas para essas configurações. Ai, perfeito. Esse fechamento foi lindo. Eu acho que é isso mesmo, né? As crianças gritam por vida. Eu acho que existem muitas diferenças, né? Tem as crianças dos centros urbanos, as crianças mais periféricas. Aqui em Pedreira, As eu moro crianças numa região rurais. mais periférica também, e aqui quase não houve isolamento social, né, nessa área. Então a gente vê as crianças na rua brincando com pipa e pensando, meu Deus, elas estão na rua e isso é tão legal, mas num período tão horrível. O que eu penso, né, sobre isso? Às vezes a gente não tem uma resposta pronta, porque é tudo muito difícil, né? Porque o que a gente quer é uma cidade que seja para a criança estar na rua, né? E estar na Sim, rua com segurança, com qualidade. sim. Eu sempre penso que o que eu queria para o Miguel era quase uma infância quase no mesmo estilo da que eu tive, que era subindo em É. árvore, pegando goiaba do pé, entrando na casa do vizinho para pegar ovo escondido. Não, essa parte talvez eu não queira, mas é uma Esconde-esconde, coisa da pega-pega, comunidade. pique-bandeira, jogar taco, carrinho de rolemã. Uhum. Ai, E a gente. internet também, com jogos eletrônicos, não é uma coisa excluir a outra, né?
É uma coisa de ter, né? A oportunidade de correr e sentir o corpo, né? Muitos amigos, muitos afetos e alguma Uhum. liberdade, não faz mal a ninguém, até para as crianças. Eu também queria isso. Mas as cidades hoje são Sim, para os carros, né? Então não tem sim. espaço planejado para as crianças. Essa é outra coisa também que mudou. Acho que talvez, por exemplo, São Paulo, cidades médias, não tenha como recuar. Não tenha mais como a Uhum. gente tirar os carros e o trânsito da cidade. Mas a última vez que eu estive em Brasília, eu fiquei pensando sobre isso, né? Brasília, cada quarteirão tem uma praça, tem um parquinho, né? Aqui nos centros urbanos tem algumas praças, mas nas periferias nenhuma. E aí você tem um conflito, porque as pessoas querem usar a rua, querem se encontrar e não tem onde. Então a gente precisa pensar a urbanização também. Mas olha, Uhum. a gente tem coisa para construir, hein? A gente tem coisa para Sim. construir. Uma escola de paz e liberdade, sem censura, com direito a brincar, com a participação das famílias, com o Dia da Família para celebrar, áreas Uhum. em toda a cidade para brincar, para correr, praça, parque, que isso também é área de drenagem para evitar enchentes, alagamentos em área urbana, para organizar o rolezinho, o pancadão, ou seja lá o que a juventude esteja fazendo nesse momento, né? Porque vai mudando de geração a Uhum. geração. Na minha era os bailinhos ainda, agora já é o pancadão. Mas a juventude tem que ter espaço urbano para se encontrar, para dançar, enfim, para flertar, para fazer as coisas que os jovens fazem. Que nós adultos tenhamos acesso à cidade, transporte público, aparelho de apoio para cuidar dos nossos filhos enquanto a gente trabalha, porque é necessário, porque todo mundo está obrigado ao trabalho que nos falte atendimento público gratuito de qualidade e que a política pública ela seja direcionada para a resolução dos conflitos e não manipulada para compra eterna de votos. É uma tarefa dura que nós temos, é uma tarefa dura que você tem aí. Mas eu quero dizer para você, Rafael, que muito me orgulha a sua candidatura, que eu fico aqui, ó, muito feliz da sua coragem, da sua ousadia de se colocar nesse pleito, que fico derretida de ver você e Miguel. Miguel, amigos, vamos brincar. Qualquer dia a gente vai aí se encontrar. Muita força para você, meu total apoio. Conte muito comigo aí. Conte muito comigo nesse Valeu. período também. Vai ser um período muito difícil para vocês. Sim. A campanha de 2018 foi duríssima para nós dois, para mim e para o Theo. A gente terminou completamente esgotado. É sol, é panfletagem, é muita exposição. Até hoje ele fala assim: não sei se eu quero tirar foto. Sim. Respeita, mãe. Mas é um momento que eu sei que também é desafiador para você. Eu muitas vezes me peguei me culpando, o que não falta é culpa, né? Na criação de Sim. criança, na maternidade, Isso eu paternidade. tenho da maternidade. Eu compartilho com as minhas amigas mães, a culpa materna eu tenho. O que não vai faltar é culpa. São 50, 45 dias de correria e você vai se perguntar se você está fazendo correto, se você está dando atenção suficiente, se você não está, se não é demais para a criança, se ela não merece um dia de folga, isso vai pegar aquele dia que você vai falar assim, não, eu não vou fazer essa atividade porque Miguel precisa brincar hoje, ele tem que ter direito a isso. Então não vai faltar culpa, não vai faltar cansaço, mas também não está faltando coragem sua. E olha, eu acho que a política nos foi sequestrada. Ela nos foi Uhum. sequestrada. Nos impediram de fazer parte dela. E se esses negacionistas fazem a política sem a ciência, nós do PSOL estamos trazendo a vivência, a realidade concreta do que é ser morador das cidades que a gente quer ajudar a mudar e a construir. Eu tenho certeza que a vivência do Miguelzinho, porque a gente faz junto, né? A vida, como a gente viveu, a experiência que a gente teve nas escolas, no postinho, na vacinação, no transporte público, na pracinha, etc., norteia a forma como a gente formula a política, né? Nós e nossos filhos em conjuntos. Então, eu tenho certeza que a sua vivência, a sua e do Miguelzinho, vai ser essencial para a pedreira,
Estou muito, 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 muito orgulhosa de você. Conte muito comigo para o que precisar até a vitória, para a gente começar a transformar radicalmente mais essa cidade do estado de São Paulo. Perfeito. Trabalhar em contraste com o ódio, né, na política, trazer um projeto de alegria, né, de vida, que a gente tem essa pulsão de vida, né, a esquerda sempre foi assim. Muito obrigado, Mônica, por ter topado bater esse papo, falar um pouquinho da maternidade aí, como mãe do Theo. Eu também bater um papinho aqui. Eu acho que foi ótimo para todo mundo que assistiu. Fiquei muito feliz de ver a gente aqui trazendo os comentários. Muito obrigado, e é isso. Meu nome é Rafael Nores, 50 mil aqui em Pedreira. Vamos transformar essa cidade, trazer uma cidade mais plural para todo mundo, para pais, mães, outros tipos de famílias, outras crianças, para todas as idades, para todo mundo. É isso. Muito obrigado. Até mais, gente. Tchau, tchau.